Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clevânia, professora de matemática, e vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das questões do PET do ano de 2021, semana de número 4, matemática. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? Questão número 1. Em um triângulo XYZ, o lado YZ mede 10 centímetros. Seja um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY. O lado XY, vamos marcar um ponto, traçar um segmento até o vértice Z. Esse segmento aqui, chegando nesse ponto, ele é chamado W. Sabendo que YW mede 4 centímetros. Do Y até W, 4 centímetros. E os ângulos YXZ e YZW são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Este ângulo no vértice X tem a mesma medida que este ângulo aqui. A medida de XW é X até W não tem medida, vamos encontrar. Vou colocar a letra X. E temos 4 opções. Nós tínhamos um triângulo e ele foi dividido em 2 triângulos. Nessa situação, temos um problema envolvendo semelhança de triângulos. O triângulo original foi dividido e apareceu 2 triângulos. Então, houve uma razão de proporcionalidade entre eles. Observe, eu vou separar os triângulos. Nós temos o original, depois a divisão, eu peguei o outro triângulo. O que acontece com o original? A medida do lado Y até Z é 10. De Y até X é o 4 somando com X. Temos um ângulo no vértice X, um outro ângulo no vértice Y e no vértice Z. Agora aqui, a medida do lado Y até Z também é 10. De Y até W é 4. Este ângulo lá no vértice Z, ele é congruente, igual ao ângulo no vértice X. Já coloquei ele. O vértice Y, este ângulo, vem para cá. E o ângulo que representa o vértice Z é igual ao ângulo que representa o vértice W. Pronto. Sabemos que os 2 triângulos são semelhantes. Qual que é o critério que foi usado? 2 ângulos congruentes. O X é congruente ao Z, que são iguais, e o Y é congruente ao Y, que são iguais. Agora, vamos descobrir a razão de proporcionalidade entre eles. Vamos pensar o seguinte, eu tenho que formar uma fração, a qual eu vou dividir e encontrar um valor que representa a razão de um triângulo para o outro. O lado YZ mede 10. Ele é proporcional ao lado YW. Por quê, professora? A senhora mudou o lado? Porque vocês têm que analisar de acordo com o ângulo. Está vendo este ângulo? Com este e este com este. Se você pegar 10 e formar uma razão com o outro 10, aqui não dá certo. Sempre analisa de acordo com o ângulo. Essa reta aqui é o ângulo Y e Z. E esta aqui representa o ângulo Y e o Z é o mesmo ângulo do W. Então, a razão é 10 está para 4. Dividindo isso aqui, 2,5.
Professora, como que a senhora vai encontrar o valor de x? Olha que bacana. Observe esse raciocínio. Nós vamos montar duas razões com a igualdade no meio. A primeira, 10 está para 4, assim como x mais 4 está para 10. Sempre observando os ângulos. Este ângulo com este faz parte deste segmento e este ângulo com este, que faz parte desse segmento. Então, ficou x mais 4 sobre 10. Ok? Vamos resolver isso aqui usando a multiplicação cruzada. 4 vezes x, depois 4 vezes 4. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 10, 100. Vou pegar o 16, transferir para o segundo membro, trocando o sinal. 10 tira 16, ficou 84. Vou dividir os dois membros por 4. X é igual a 21. A letra A, 21 centímetros. Tinha como descobrir sem usar essa igualdade entre duas razões. Eu tenho a razão de semelhança, que aumentou de um para o outro, 2,5. Se eu multiplicar 2,5 vezes 10, dá 25. Ok? 25, aí eu tiro 4. Fica 21. É o valor de x. Teria como descobrir assim também. Questão 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Nós temos aqui a figura. Perímetro é a soma dos lados. Nós iremos somar o 6 com 2, com y, com 8 e com x. Para fazer essa somatória, precisamos encontrar os valores numéricos que representam y e x. Nós temos um triângulo e ele foi dividido. Aí apareceu duas figuras. Uma é um triângulo e a outra é um quadrilátero. Ou seja, eu vou desenhar aqui o triângulo sem dividir. Este lado mede x mais 8, que é ele todo. A base 2 mais y, todinho. E essa parte aqui, este lado, vale 6. Agora, eu vou desenhar este triângulo quando houve a divisão. Ficou assim. Observe, este ângulo é igual a este. Quando eu desenhei esse triângulo, aqui tem um ângulo, que representa esse aqui. Este ângulo também faz parte desse triângulo. Encontrei o critério de semelhança entre os dois triângulos, que são dois ângulos congruentes, que possuem a mesma medida. E agora sobre a razão de proporcionalidade, que toda semelhança de triângulos tem uma razão de aumento, uma razão de proporcionalidade. Como eu faço? Este lado é proporcional a este aqui. Eu vou pegar o 6 e dividir por 4. E achei a razão, 1,5. Olha que bacana, encontrando o valor de y. Nós vamos encontrar o valor de y. O que acontece? Eu vou pegar este lado 8, multiplicar por 1,5 e vou tirar 2, que está junto com y. 8 vezes 1,5 é 12, tira 2 dá 10. O valor de y é 10. Agora, x é o seguinte, y vale 10. Eu vou pegar o 10, multiplicar por 1,5 e tirar 8. 15 menos 8 é 7. O valor de x é 7. O perímetro já posso até concluir. 6 mais 2 mais 10 mais 8 mais 7 é 33. É a letra D. Agora, eu vou usar a igualdade entre duas razões para provar isso aqui. Vou pegar duas frações e colocar a igualdade no meio. A primeira será 8, de acordo com o ângulo, 8 está para 2 mais y.
E a outra fração é 6 está para 4. Ficou assim. 2 mais y está para 8, igual a 6 está para 4. É muito importante isso aqui, ó. Se o numerador partiu do primeiro triângulo, todas as duas frações têm que partir dele. 2 mais y, numerador. 8, denominador. 6, numerador. 4, denominador. É importante a montagem. Multiplicação cruzada ficou assim. 4 vezes 2, 8. 4 vezes y, 4y. 8 vezes 6, 48. Vou transferir o número 8 para o segundo membro, trocando o sinal. Resolvendo, ficou assim. Vou dividir os dois membros por 4. O valor dy é 10. Está aqui. Agora, x. Vamos provar que é 7. De acordo com este ângulo, x está para y. Qual que é o valor de y? 10. Assim como 6 está para 4. Só que, observação aqui, é x mais 8 está para 10, igual 6 está para 4. Multiplicação cruzada, temos 4 que multiplica por x, 4x. 8 vezes 4, 32, igual 10 vezes 6, 60. Vou transferir o 32 para o segundo membro, trocando o sinal. 60 tira 32, ficou 28. Vou dividir por 4 os dois membros. Valor de x, 7. Está aqui. Concluindo, substituindo aqui, y é 10, x é 7. Somando tudo, temos o perímetro, que é igual a 33. Letra D. Questão 3. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, que uma pessoa registrou, e que, ao afastar-se 50 metros do prédio, ele afastou 50 metros, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus. Está aqui, conforme a figura abaixo. Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente, nós temos as opções. Pessoal, nós temos aqui a altura e os ângulos registrados por essa pessoa. Esse desenho aqui, essa figura, é um triângulo retângulo que tem um ângulo reto que mede 90 graus. Nós precisamos descobrir a distância, essa distância aqui. Vamos representar pela letra D. Para descobrir o valor da distância D em função de H, vamos trabalhar com razões trigonométricas no triângulo retângulo. São essas razões aqui. Vamos usar, primeiramente, informações desse triângulo que está colorido. Nós temos o ângulo de 60 graus, temos o lado oposto a este ângulo e o lado adjacente a este ângulo. O oposto é H e o adjacente é o D. Lado oposto com lado adjacente, trabalhamos com essa razão, tangente de 60 graus igual ao lado oposto dividido pelo lado adjacente. Tangente de 60 graus, olhando em ângulos notáveis, temos tangente de 60 graus, raiz de 3, que é igual ao lado oposto, que é H, dividido pelo lado adjacente, que é D. Aí ficou assim, multiplicando D vezes raiz de 3, ficou H igual D raiz de 3. Vamos deixar a letra D sozinha, que é igual a H dividido por raiz de 3. Aqui nós temos o valor de D em função de H. Agora, vamos calcular em cima de 45%. Nós vamos encontrar a tangente de 45%, lado oposto, que é H, e lado adjacente, que é o 50, mais D. Tangente de 45 graus é 1, que é igual, lado oposto é H, lado adjacente,
é o D mais 50. Multiplicando o cruzado ficou assim. D mais 50, porque multiplicando por 1 é ele mesmo, igual a H. D é igual a H dividido por raiz de 3, que encontramos já lá atrás. Vamos substituir H dividido por raiz de 3 mais 50 igual a H. O D foi substituído por essa fração. Agora, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum para resolver isso aqui, porque nós temos uma fração que está somando com 50, que é igual a H. Então, tudo vai virar fração. O mínimo múltiplo comum de raiz de 3 é ele mesmo. Aí ficou assim, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, vezes H, H, desce o mais. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3 vezes 50, ficou 50 raiz de 3, igual H, raiz de 3 sobre raiz de 3. Por quê? Raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3, vezes H, H raiz de 3. Preste bastante atenção, que é um pouquinho complicado. Vou cortar os denominadores, que são iguais, e repetir tudo que está em cima. Repetir essa parte inteirinha aqui. Agora, vou fazer isso aqui. Vou transferir H para o segundo membro, trocando o sinal. Ficou assim. Este aqui tem H e este aqui também, então eu vou deixar o H em evidência. Vou abrir um parêntese, colocar raiz de 3 menos, como eu tirei o H e ficou em evidência, eu acrescentei o número 1. Se multiplicar este H por todos os números que estão dentro do parêntese, volta a ser isso aqui. Agora, deixei o H sozinho, que é igual a 50 raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. O que acontece aqui, o denominador não poderá conter um radical. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 mais 1. Eu troquei o sinalzinho aqui, é o oposto, tanto o numerador como o denominador. Observe. 50 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1 ficou tudo junto, multiplicando. O de baixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Posso cortar essa raiz com essa. Resultou isso. Raiz de 9 é 3. Raiz quadrada número 9 é 3. Já resolvi ela. Agora, vou resolver o denominador. 3 tira 1, fica 2. Vou simplificar 50 por 2. Ficou 25 raiz de 3, multiplicando por raiz de 3 mais 1. O que acontece? Continuando. Vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, que ficou 25 raiz de 9, mais 25 raiz de 3 vezes 1, que ficou 25 raiz de 3. Ou seja, eu peguei isso aqui e multipliquei por raiz de 3. Depois peguei isso aqui e multipliquei por 1. Ficou assim. Raiz de 9 é 3. Resolvi a raiz, que deu 3. 25 vezes 3, 75 mais 25 raiz de 3. Achamos o resultado. É a letra C. Questão 4. Um triângulo retângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais, tem a menor altura igual a 5. Vamos traçar uma altura aqui, mede 5. A medida do perímetro em centímetros deste triângulo é, e temos as opções. Vamos analisar o seguinte. Esse triângulo foi dividido e apareceu dois triângulos. Este ângulo mede 90 graus. Aqui tinha um ângulo de 90 graus. Dividiu ele ao meio, ou seja, aqui mede 45 graus e aqui também. Se eu tenho 90 graus e 45 graus, eu tenho que descobrir esse ângulo aqui. Para descobrir ele, eu sei que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus.
eu tenho 90, eu tenho 45, então este aqui é 45 graus. E assim também aqui no outro triângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus, com 45 mais 45. Observe, ficou assim, 45, 45, e aqui tem um ângulo formado de 90 graus. Dá 180 aqui, 180 aqui. Como eu tenho dois lados iguais, significa que este lado mede 5 e este aqui também. Este lado aqui é a hipotenusa. Hipotenusa é a soma dos dois lados, que foi dividido o triângulo. Resulta 10. De acordo com essas informações, nós podemos calcular o valor dos lados x e x, que são os dois lados congruentes. Nós temos a hipotenusa, falta só este lado e este. Representei pela letra x. Podemos usar teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. A é hipotenusa, eu vou substituir 10 ao quadrado. B é x, o C também é x. X ao quadrado mais x ao quadrado. Somando esses dois, temos 2x ao quadrado. Vou trocar de lado e dividir por 2. X ao quadrado é igual a 50. O 2, expoente 2, vira raiz para o número 50. Fatorando 50, temos 2 multiplicando por 5, multiplicando por 5. Corta o número 5, os 2, extrai 1 e fica 5 raiz de 2. Temos o valor de x. Perímetro é a soma dos lados. X, 5 raiz de 2, somando com 5 raiz de 2, mais y, que é a hipotenusa, 10. Temos 10 raiz de 2 mais 10. Podemos deixar 10 em evidência e colocar raiz de 2 mais 1. Letra B. A área do triângulo ABC de altura h igual raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus é igual a. Pessoal, nós temos que encontrar a área desse triângulo ABC. E para encontrar a área, precisamos localizar os valores das medidas dos segmentos, que não temos apenas da altura. Nós vamos usar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo que foi dividido, traçou uma altura aqui e construiu dois triângulos dentro dele. E são triângulos retângulos, que possuem ângulos retos, que medem 90 graus. Eles ficam localizados aqui. Esse triângulo, eu vou separar ele. X mede 30 graus e a altura raiz de 2. Y mede 45 graus e a altura raiz de 2. Nós vamos encontrar a base para achar a área do triângulo, usando essa fórmula, base vezes altura dividido por 2. Então, nós vamos achar a medida de A até H e depois a outra de H até B. Calculando o valor da base de cada triângulo retângulo. Nós temos dois, vamos encontrar o valor que representa a base de cada um deles, usando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a base do triângulo CAH. O ângulo de 30 graus, lado oposto com lado adjacente. Lado oposto sobre lado adjacente. É tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, nós vamos olhar essa tabelinha aqui. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3 igual. Lado oposto, não tenho, x. Lado adjacente, raiz de 2. Multiplicando o cruzado, ficou 3x igual raiz de 3 vezes raiz de 2. 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. Deixar a letra sozinha, x igual raiz de 6 dividido por 3. Achei a base referente a esse triângulo. Raiz de 6 terços. Agora, este triângulo
aqui. Base do triângulo CHB. Ângulo 45 graus, que nós vamos trabalhar. Lado oposto, lado adjacente. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é 1. Lado oposto, y, porque não temos. Lado adjacente, raiz de 2. Multiplicando cruzado, ficou y igual a raiz de 2. Pronto, achamos a base. Raiz de 2. Calculando o valor da área de cada triângulo retângulo. Primeiramente, desse triângulo CAH e depois deste triângulo aqui, CHB. Para achar a área desse triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? Raiz de 6 sobre 3, multiplicando por raiz de 2, que é a altura, dividido por 2. Multiplicando 6 vezes 2, 12. Ficou raiz quadrada número 12 dividido por 3 e depois dividido por 2. Observe, este número 2, eu vou passar ele multiplicando por raiz de 12 sobre 3. Ele é o numerador aqui, aí ele foi para o denominador. Raiz de 12 vezes 1, raiz de 12, 3 vezes 2, 6. Achei a área desse triângulo retângulo. Agora este, base, raiz de 2, multiplicando pela altura, raiz de 2, dividido por 2. 2 vezes 2, raiz de 4, dividido por 2. Raiz quadrada número 4 é 2, dividido por 2, resultou 1. Agora, a área total, basta somar raiz de 12 sobre 6 mais 1. Tira o mínimo múltiplo comum, que é o número 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes raiz de 12, raiz de 12. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1, deu 6. Fatorando o número 12, ficou 2 vezes 2 vezes 3. Cortei os 2, extraí o número 2. Raiz de 3 mais 6 sobre 6. Simplificando aqui, ficou assim. 1 sobre 6, 2 raiz de 3 mais 6. Letra B. Finalizamos mais uma videoaula. Agora, deixe nos comentários de qual cidade você é, qual escola você representa. Gostou da videoaula? Então, não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada!